Apocalipse 21, versículo 3. Vamos ler juntos? Leamos. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Glória ao Senhor. Feche teus olhos. Vamos clamar ao Senhor para falar conosco, através da palavra dEle. Deus Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Abençoe para que nós tenhamos o entendimento da Tua lei, entendimento da Tua palavra que fala conosco, entendendo que essa aliança vem do Senhor e o Senhor que tem trabalhado em nossas vidas. Nos abençoe, Pai. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos lendo essa revista, essa lição que fala sobre os herdeiros da fé, redescobrindo a aliança. E hoje nós temos esse texto falando conosco a respeito do conteúdo da aliança. E nós vamos meditar nesse versículo 3 de Apocalipse 21, que nos fala um pouco sobre esse contexto, esse conteúdo da aliança. Veja o que diz o texto. Leia na sua Bíblia de novo. Versículo 3 faz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. E nós podemos perceber aqui, lendo um pouquinho antes, no contexto, que a multidão estava reunida lá. Tinha uma grande multidão, haverá uma grande multidão. E eu gosto de pensar, uma vez eu fui no futebol, fui no estádio, ver um jogo de futebol do melhor time de Minas Gerais, né? Cada um pensa aí qual que é, né? E aí tinha aquela multidão enorme, grande. E aí eu lembrei desse texto, eu lembrei de Apocalipse falando aquela multidão, mas lá não tinha, sei lá quantas pessoas tinha quando eu fui, 100.000 pessoas. Era a época que o Mineirão podia ter várias pessoas. A Vilma foi lá, tinha 135.000 pessoas. Ela foi no recorde lá do Mineirão. E aquela multidão gritando, né, e cantando. E eu fiquei pensando nessa cena final do último dia, onde o Senhor vai reunir ali todo o povo dele, toda a igreja do Senhor, de todos os tempos, de todos os lugares. E eu fiquei pensando, vai ser muito maior do que esse Mineirão, não é? Talvez incontável. O Senhor falou com Abraão assim: olha para os céus aí, você está duvidando? Ele falou: eu não tenho filho, como é que você vai me dar uma herança, né? Vai me dar uns herdeiros? Como é que você vai me dar um herdeiro da fé? Não tem filho. Ele falou: olha para o céu e conta, e tenta contar as estrelas. E eu imagino que ele foi lá tentar contar as estrelas e não tinha tanta luz quanto nós temos hoje. Então o céu aparecia mais as estrelas. Eu creio que ele não conseguiu contar. Ou então vai lá e conta a areia, conta os grãos da areia do mar. Não é possível contar. E nós teremos no final, então, todo o povo de Deus reunido aqui, e louvando a Deus. E esse povo cantando. E agora, essa frase, de repente, não é? De repente, eu não sei se tem um silêncio ali, mas de repente surge uma voz que se sobrepõe a todos, a toda essa multidão. É difícil separar uma multidão. Às vezes, o povo está conversando aqui, e para você chamar a atenção, nós temos som e tal. Mas imagina uma multidão dessa para todo mundo prestar atenção. E a voz diz que vem então, que eis o Cordeiro, eis o Senhor que vai agora estar com o seu povo. Não é isso que diz o texto ali? Eis o tabernáculo de Deus. Então, povo reunido. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Nós podemos ver aqui nesse texto algumas coisas sobre essa aliança. Em primeiro lugar, que nós conseguimos perceber aqui, essa aliança que é feita pelo próprio Deus, para que Ele esteja conosco. Aliança para que nós estejamos com Deus, vivamos com Ele. E o relacionamento é uma das coisas, talvez, mais interessantes e mais importantes da nossa vida, né? E Deus nos chama para ter esse relacionamento com Ele. Às vezes tem alguém que fala assim: eu gosto lá, queria voltar lá para minha terra. Aí você fala: mas aquela terra lá que você nasceu, não tem nada lá, não é? Às vezes o lugar ficou abandonado, não cresceu, mas a pessoa: não, mas eu quero voltar para lá, quero voltar para minha terra.
Aí você percebe, né, que não é por causa da terra lá, mas são as memórias dos relacionamentos que a pessoa teve quando criança, não é? E essas memórias de bons relacionamentos são importantes. Deus nos chamou, meus irmãos, e a aliança do Senhor é para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E o texto nos mostra alguma coisa interessante. Ele nos mostra aqui, em primeiro lugar, nós conseguimos ver aqui, eis o tabernáculo de Deus com os homens. O relacionamento com Deus é um relacionamento pessoal. É com o Senhor, com Ele mesmo. Ele com os homens. E veja que desde o início nós já percebemos, quando Deus fez todas as coisas, e Deus criou a terra, os céus e todas as coisas, e o jardim, pôs ali o homem e a mulher, Adão e Eva no jardim. Mas o Senhor não os deixou ali. O texto diz que na viração do dia o Senhor passava lá. E o Senhor tinha um relacionamento com o homem. Desde o início o Senhor fez assim para que nós estivéssemos próximos dele. Claramente nós tivemos logo em Gênesis 3 a desobediência. Então esse relacionamento agora, ele foi impedido de uma certa forma. O homem teve que se afastar. Mas esse relacionamento pessoal, Deus sempre mostrou. Mais à frente, quando nós caminhamos um pouco, nós percebemos ali o tabernáculo. E quando nós percebemos e lemos sobre o tabernáculo, nós vemos que era Deus se colocando no meio do povo, não é? Novamente. O povo reunido, e esse povo não tinha um lugar certo, não tinha um jardim ali específico. Ele ficava agora rodando no deserto, mas o Senhor estava ali com ele. Mesmo que tivesse lá a nuvem, o fogo, mas o Senhor fez o tabernáculo, faz o tabernáculo. Coloca aí no meio do povo. É o Senhor vindo a se relacionar com o seu povo. Por causa do pecado, tinha várias, vamos dizer assim, para se aproximar mais de Deus, tinha alguma exigência maior, não é? Veja que o sumo sacerdote podia entrar ali no Santo dos Santos uma vez por ano, e com todo um rito ali de purificação, mas Deus, mesmo assim, Deus estava lá, não é? Estava presente. O relacionamento é pessoal com o Senhor. Nós conseguimos ver também aqui, veja mais, avance mais um pouquinho. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. Não é? Eles serão povos de Deus. Nós conseguimos perceber aqui que esse relacionamento é um relacionamento de Deus com a comunidade. Com todos. Ele é pessoal, de Deus, a Trindade com cada crente, mas também é a Trindade com a igreja. É o povo de Deus reunido. Não tem um só ali. Não, vamos conversar só com o comendador, né? Só com os presbíteros, só com os pastores. Não, aqui nós temos o relacionamento de Deus com o seu povo. Todo o povo louvando a Deus, estando na presença do Senhor. Comunitária, a comunidade do Senhor. Deus separou um povo para servi-lo. É o povo de Deus. Nós somos escolhidos, separados do mundo para servir ao Senhor. Nós somos diferentes. Por que somos diferentes? Porque Jesus fez uma obra em nosso coração. Por causa da obra de Cristo ali na cruz. Senão não estaríamos aqui, ou não estaremos aqui, neste momento final com o Senhor, pois nós não temos a condição de seguir, mesmo que fossem só os ritos do Velho Testamento para chegar no Santo dos Santos, nós não conseguimos, porque nós somos falhos. E o homem tenta fazer isso, não é? As pessoas tentam seguir uma religião, ou seguir alguns passos que vão levar a uma salvação, mas a salvação vem do Senhor. Ele é o nosso Deus, e Ele é um Deus exclusivo, é o nosso Deus. Nós percebemos que aqui essa adoração aqui, ela é específica, ela é exclusiva, não tem mais ídolos, não tem mais nada. E aqui nós podemos ver o terceiro ponto, que é sobre esse relacionamento restaurado. O relacionamento com o Senhor será totalmente restaurado. Não vai ter mais a falha no relacionamento. O pecado lá no Éden não vai existir mais. O Senhor vai acabar com o mal. O Senhor vai retirar todo o mal da nossa presença. Nós estaremos diante de Deus, servindo ao Senhor, em plena comunhão. Mas como vai ser isso?
Nós todos juntos, esse monte de gente lá, não vai dar problema, não? Será que não vai ter uma briguinha? Não. Não vai ter uma discussão? Será que não vai rolar uma inveja? Meus irmãos, o relacionamento vai ser completamente restaurado pelo Senhor. Nós vamos servir plenamente. Vamos adorar corretamente. Não vai ter mais ídolos. A adoração vai ser direcionada àquele único que é digno, o Senhor das nossas almas. Vai ser perfeito esse relacionamento. Nós podemos ver aqui em quarto lugar que esse relacionamento, ele é presencial. Olha só, Deus mesmo estará com eles. Deus mesmo estará com eles. Eu me lembro que quando nós tivemos no momento da pandemia, que ficou muito essa questão do virtual e do presencial, e a gente tentava fugir do presencial, não é? Por causa do vírus, mas a gente sentia falta, né? Vamos fazer o culto pela internet. É uma bênção. Os nossos canais têm alcançado vários lugares, várias pessoas. Com certeza é uma bênção. Mas não é a mesma coisa de estar aqui, presente. Né? Uma vez eu estive na casa do meu pai e falei, pai, só temos que ficar longe ali. Então, para que eu vou viver? Falou assim. Se eu não posso ir à casa de Deus, se eu não posso estar com a minha família aqui, para que eu vou viver? Meus irmãos, no último dia Deus estará conosco, Jesus estará conosco presencialmente. Ele está aqui em espírito, sim. No jardim do Éden, o Senhor passava lá, não é? Por causa do pecado, teve a separação. Olha, agora põe o anjo aqui, você não entra mais aqui. Mas Deus faz o tabernáculo agora e coloca no meio do povo. E ele usa esse termo aqui, eis o tabernáculo de Deus. Ele coloca o tabernáculo, então, no meio do povo. Jesus ali, né? O Senhor ali, a presença dele ali. A arca da aliança estava lá no centro e ela representava a presença de Deus. Mais à frente, nós chegamos no Novo Testamento, onde chega Jesus. E aí os discípulos olham para ele e falam, a glória de Deus, é o Filho unigênito do Pai. Nós vimos a sua glória como o Filho unigênito do Pai. É o próprio Deus encarnado aqui conosco. E Jesus não ficou lá numa redoma, não ficou escondido, não é? Como alguns imperadores que querem ficar separados, escondidos. Não, Jesus andava com quem? Com o povo, com os discípulos, no meio da multidão. Estava ali a presença do Senhor Jesus. Jesus morreu, e quando ele morreu, o que aconteceu com o véu? Se rasgou. O véu do templo, que tinha aquela separação, onde o sumo sacerdote entrava algumas vezes, uma vez por ano, agora rasga de cima a baixo, e o Senhor está mostrando, olha, a minha presença está voltando. A gente percebe, meus irmãos, essa aliança, esse conteúdo da aliança em toda a Bíblia. É a aliança que Deus fez conosco para se relacionar conosco. E ele está falando agora, olha, se rasgou o véu, não é? E Jesus então vai aos céus, mas nós cantamos um cântico aqui, está em João 14, ele fala que, olha, eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou, mas eu vou mandar um outro Consolador. Não foi assim que nós cantamos? O Espírito que está em nós, que se relaciona conosco. Contudo, aqui agora, lá no final, nós percebemos uma dimensão maior desse relacionamento. O Senhor Jesus estará conosco presencialmente. A gente não sabe os detalhes, né? Lógico, a gente fica querendo saber os detalhes dessa presença dele. Porque imagina uma multidão de sei lá quantas pessoas, incontável, e todos veremos Jesus, estaremos com ele, sim, estaremos com ele. E a gente percebe que o tabernáculo era assim, Jesus no meio ali do arraial, o povo em volta. O Senhor Jesus estará conosco eternamente, eternamente. Por isso, irmãos, a aliança de Deus nos mostra que Ele quer esse relacionamento conosco. Ele está desde o início, a revelação de Deus vai sendo progressiva. Ele vai mostrando aos poucos como Ele vai construir esse relacionamento. E mostrando no final que Ele estará conosco eternamente. Glória a Deus por isso. Então, como viveremos? Como viveremos? Em primeiro lugar, nós vamos buscar esse relacionamento com o Senhor.
dia após dia, progressivamente. Vamos nos espelhar na revelação progressiva do Senhor. A Bíblia vai contando aos poucos como chegaremos no último dia. Saindo do jardim, chegamos na cidade celestial. Não é? Nesse texto fala sobre a cidade celestial. Assim também deve ser o nosso relacionamento com Deus, progressivo, dia após dia, buscar mais e mais. Como cantamos aqui, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Busque mais e mais ao Senhor. Ah, mas eu estou longe de ter uma vida perfeita. Continue a sua caminhada. Busque a santificação no Senhor Jesus. Ele está te levando. Viveremos, então, buscando o relacionamento com o Senhor, mais e mais. Segundo lugar, viveremos nos relacionando como corpo de Cristo, como povo de Deus, ou povos de Deus, como está escrito ali no texto. Nós não estaremos só, eu e o Senhor. Sim, eu, o Senhor, mas a igreja reunida, é o povo de Deus. O Senhor nos fez para adorarmos a Ele em conjunto, louvarmos a Ele todos nós juntos. E é belíssimo quando a igreja toda louva ao Senhor. E vai ser belo isso aqui lá no final, todos cantando aquele que é digno de toda adoração, toda honra, toda glória, o nosso Senhor Jesus. Vamos buscar essa comunhão com os irmãos. Vamos buscar esse relacionamento com a igreja do Senhor, para que no final nós cantemos juntos ao Senhor, o Rei da Glória, aquele que está sentado no trono, que é o Redentor das nossas almas. Que Deus abençoe grandemente a nossa vida.